Fala galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos para dar continuidade às nossas medidas de tendência central. Vamos falar hoje de médias aritméticas. Vamos ver o que é que significa. Nós temos duas situações aqui que já foram trazidas para vocês na aula anterior. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o que quer dizer uma média aritmética. Não se assustem, mas se vocês procurarem nos livros, o que é isso, Ben? Isso é uma fórmula matemática que representa aquilo que nós fizemos na aula passada. O que nós fizemos? Nós somamos, esse símbolo aqui é um somatório, esse é todo estilizado. Somamos todos os xi. O que seria esse xi? Seriam os valores, o primeiro, o segundo, que o i varia do 1 até o enésimo, aí depende de quantos tem. Vocês viram que na primeira a gente fez a média deste grupo de titulares. São 6 atletas, então nós tínhamos o x1, o x2, o x3, o x4, o x5 e o x6. Variava apenas aí, porque só tínhamos 6 atletas. Então iríamos do 1 até o enésimo, nesse caso até o sexto, e nós iríamos somar o x1 com o x2, com o x3, com o x4, x5, x6 dividido por 6. Por favor, não precisam ficar desesperados com essa fórmula nem tentar decorá-la. Eu trouxe apenas, por enquanto, a título de curiosidade, porque às vezes as pessoas veem essas fórmulas estilizadas e acham que é algo muito complexo. Na verdade, essa fórmula da média aritmética que você já conhece, ela é bem simples, embora a simbolização dela seja bastante bonita. Há quem goste, eu acho bonita. Vou apagar aqui porque o intuito não é amedrontar ninguém. Então, vamos lá. Vou deixar só aqui, ó, de novo, a média aritmética é igual ao somatório de todos os xi, de todos os valores, com esse i indo do 1 até o enésimo, dividido pelos n valores. É isso que quer dizer, galera. Não precisa ficar com dúvida, não. Mas esse primeiro aqui, vamos chamar de média 1, a gente já viu na aula anterior, que eu vou voltar aqui para vocês olharem, tá aqui, a média de altura dessas atletas, era 1,80, aqui era o x1, esse era o x2, esse era o x3, esse era o x4, esse era o x5, esse era o x6. Serão sempre 6, Beni? Não, pessoal, a gente vai ter que analisar. Nesse caso, eram 6. Então, esse xi aqui variava de 1 até 6. Então, vamos lá. A média 1 era 1,80. Vamos chamar assim a média do time titular. Aqui embaixo nós temos as outras atletas que compunham aquele time de 2015, que nós temos agora 8 reservas. Ou seja, o xi ele vai variar de 1 até 8. Vai ter o x1, o x2, o x3, o x4, o x5, o x6, o x7, até o x8. Então, pause esse vídeo e faça para mim a média aritmética deste time aqui, ó. Vou chamar de média 2. Pause aí para ver se vocês vão acertar, beleza? E aí, pessoal? Conseguiram? Vocês podem ter feito assim. Eu vou começar aqui. 1,83 mais 1,78 mais 1,85 mais 1,83. E aí você iria fazer aqui bastante. Mas olha que coisa interessante que eu vou fazer agora. Observe que nesta tabela de baixo nós temos valores que se repetem. Vamos lá. 1,83 eu tenho aqui, ó, ele se repete 2 vezes. Então, ao invés de colocar 1,83, eu poderia escrever 2 vezes, eu vou escrever isso aqui em azul, 2 vezes 1,83. Quem mais se repete ali, pessoal? Vamos prestar atenção. Quem mais se repete? Vou riscar esses aqui, vou dar um tique aqui, que já foi. Nós temos também, ó, 1,86 e 1,86.
Então nós temos também 2 vezes 1,86. Aí você pode estar pensando, caramba, Beni, é verdade. Isso poderia, se eu tivesse pensado nisso, eu teria feito de forma mais rápida. Posso fazer assim, Beni? Pode sim, pessoal. Então 2 vezes 1,86. Vamos somar mais quem? Nós temos 1,78, 1,85, 1,79 e 1,87. Esses agora não se repetem. Então poderia ser, vamos lá, vamos colocar aqui agora. 1,78 mais 1,85 mais 1,79 mais 1,87. Vamos contar aqui se temos 8 valores. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tenho 8. Então essa soma toda dividido por 8. Então, galera, isso aqui deu quanto? Essa média 2. Deu 14,67 dividido por 8, que isso deu 1,83375. Mas como para a estatura a gente só vai pegar de metro e centímetro, então a gente vai dizer que a média do time reserva, digamos assim, é 1,83. O que você pode observar entre as duas médias quando nós fizemos a média do time titular e a média do time reserva? É isso mesmo. Se vocês observarem, o time titular não houve repetição de estaturas. Isso não quer dizer nada na escolha do treinador, tá? Mas se nós observarmos a estatura, não houve repetição. Então, neste time de baixo aqui, tivemos repetição. Então, a gente vai agora falar sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Por exemplo, a média aritmética simples a gente usa quando nós não temos repetição de valores. A média aritmética ponderada, a gente vai poder usar esses fatores aqui, ó, que a gente vai chamar de frequência, que é quantas vezes ele se repete, para poder simplificar as nossas contas. Mas não é apenas essa diferença entre média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Esta é uma delas. Vou repetir para quem não entendeu. Na média aritmética simples, a gente usa mais comumente quando os valores eles não se repetem. Embora, se eles repetirem, pode ser feita a média aritmética simples, como eu acredito que muitos de vocês fizeram, somando vários valores, ou seja, escrevendo esse 1,83 duas vezes, esse 1,86, escrevendo mesmo ele duas vezes. Isso nada mais é que uma média aritmética simples. A média aritmética ponderada é quando a gente vai fazer a frequência de repetição. A gente vai observar essa frequência. Esse 1,83 repetiu duas vezes, esse 1,86 também. Aí a gente pode dizer que esse 1,78 repetiu uma vez, esse 1,85 também, esse aqui também e esse aqui também. Se vocês observarem, vai ser mais ou menos assim. A média aritmética ponderada vai ser o somatório de cada elemento multiplicado pela frequência. Essa frequência, quantas vezes eles se repetem? Que na verdade são esses números que eu coloquei aqui de azul. Esse 1,83 se repetiu duas vezes. Se você parar para pensar na escola, o que é a frequência quando a gente faz a chamada? É quantas vezes você se repete naquela aula. É exatamente isso. Então, ó, 2 vezes 1,83, o 1,83 está fazendo o papel do x1 e esse 2 é do f1, que faz relação a esse. Então esse aqui seria o x2 e esse aqui seria o f2, esse aqui seria o x3 e o 1 que ficou implícito aqui seria o f3. E se vocês observarem, a gente dividiu por 8, mas não pense que é uma coincidência não. É a somatória dessas frequências aqui, ó, também é exatamente isso, 2 mais 2, 4, 5, 6, 7, 8. A somatória das frequências que também serão chamados de pesos. Talvez isso tenha ficado um pouquinho complicado para vocês, mas vai clarear agora. Eu trouxe aqui o resumo que o livro de vocês traz. O que é uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada? A simples é aquela
que se obtém adicionando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pela soma dessas quantidades de valores. Bom, já vimos isso. E o que é a média aritmética ponderada? É aquela que se obtém somando cada valor multiplicado pelo seu peso. Naquele caso ali, a gente estava tratando o peso como uma repetição. Nem sempre vai ser. Dividindo esse resultado pela soma dos pesos, que ali estava sendo a soma das repetições. Não entendeu bem o que significa esses pesos não? Eu vou explicar para vocês em duas situações da média aritmética ponderada. Eu peguei aqui um contexto escolar. Digamos que vocês vão fazer 3 avaliações. Vamos chamar aqui de AV1, AV2 e AV3. Só que ao invés de somar as 3 e dividir por 3, fazer uma média aritmética simples, a gente vai fazer uma média aritmética ponderada. E digamos que antes mesmo de fazer essa avaliação, o Beni falasse assim para vocês: pessoal, a prova 1 tem peso 2, a prova 2 tem peso 3 e a prova 3 tem peso 5, pesos diferentes. Aí vamos supor que um certo aluno, vamos dizer lá, o Benizinho, digamos que todas as provas valem de 0 a 10, só que tem pesos. Aí digamos que o Benizinho, ele é um aluno mediano. Ele tirou 4 na primeira avaliação, ele tirou 5 na segunda avaliação e ele tirou 6 na terceira avaliação. Se fosse uma média aritmética simples, a gente ia somar esses 3 e dividir por 3, certo? Mas não é uma média aritmética simples, é uma média aritmética ponderada. Então, como é que vai ser feito essa média, sendo que os pesos é 2, 3 e 5? Se vocês se perguntarem de onde vêm esses pesos, normalmente é pré-estabelecido. Então, qual seria a média desse Benizinho se ele tivesse tirado essas notas e com esses pesos? Seria assim, pessoal. A média aritmética do Benizinho seria assim: a primeira nota, 4, vezes o peso, 2, mais a segunda nota, 5, vezes o peso, 3, mais a terceira nota, 6, vezes o peso, 5. Vou inclusive mudar a cor desses pesos aqui para chamar mais atenção. Aqui são os pesos, ó, peso 2, peso 3 e peso 5. São esses pesos aqui. Então, eu pego cada nota e multiplico pelo peso. E na hora de dividir, eu não vou dividir por 3. Não, Beni. Se eu fiz 3 avaliações, é a soma dos pesos. Vai ser o quê? Vai ser o 2 mais o 3 mais o 5. Esses de vermelho aqui, ó. 2 mais o 3 mais o 5. Vou trazer o texto de novo. Eu acho que agora vai fazer um pouco de sentido para vocês. É aquela que se obtém somando cada valor multiplicado por seu peso. Somando cada valor multiplicado por seu peso. Ó, primeira nota multiplicada pelo peso, segunda nota multiplicado pelo peso, terceira nota multiplicado pelo peso. E dividindo esse resultado pela soma de todos os pesos. Vamos lá, olha aqui a soma de todos os pesos. Então, como é que ficaria essa média do Benizinho se fosse ponderada? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Aqui nós temos 8 mais 5, 23. Com 30, 53. Dividido por 10, vocês sabem que é uma média de 5,3, seria a média do Benizinho. Se fosse uma média aritmética simples, observe, 4 mais 5, 9, mais 6, 15. 15 dividido por 3, 5. Vai ser sempre melhor a média aritmética ponderada? Vou fazer essa pergunta para vocês. E aí? A ponderada sempre a gente alcança a média melhor? O que é que vocês me dizem? Parem e pensem um pouquinho. Beleza. Essa resposta eu ainda não vou trazer para vocês agora. Eu vou trazer outro exemplo de média aritmética ponderada para que fique bem claro para todos vocês. Beleza? Mas não esqueçam de anotar. Vamos lá. Nós temos um outro exemplo aqui,
que é um exemplo que também tem no livro digital de vocês, que é um exemplo verídico, concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima de 2014. É um pouco mais antigo, mas é verídico. Diz o seguinte: as provas objetivas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos terão caráter habilitatório, classificatório e serão avaliadas cada uma na escala de 0 a 10. Ou seja, você ia fazer duas provas, uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específicos. Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver simultaneamente no mínimo 50% de acerto de conhecimentos gerais e no mínimo 50% de conhecimentos específicos. Ou seja, se você tirasse menos de 50% em uma ou em outra, porque é simultaneamente, você estava desclassificado. Então, para ser classificado, você teria que tirar mais do que 50%, ou até 50%. A nota das provas objetivas no concurso corresponderá à média aritmética ponderada. Observe que o edital do concurso traz isso. Das notas obtidas em cada prova, de 0 a 10 atribuindo-se o peso 1 em conhecimentos gerais, porque, como o próprio nome diz, conhecimentos generalizados, e um peso 3, um peso um pouco maior, para os conhecimentos específicos de cada área. Beleza? Diz aqui, os candidatos que obtiverem a média aritmética ponderada igual ou superior a 6 serão classificados por cargo, área e especialidade em ordem decrescente das médias. Ou seja, o que tivesse a maior média ficaria em primeiro e assim sucessivamente, segundo, terceiro e assim vai. Vamos ver aqui algumas perguntas acerca deste edital. Quantas provas os candidatos resolveram? 2 provas, óbvio, 2 provas. Qual das provas tinha o maior peso, ou seja, a maior importância? A de conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Por que, Beni? Aqui está dizendo aqui, ó, nos itens A e B. Peso 1, conhecimentos gerais. Peso 3, conhecimentos específicos. Vamos para outra pergunta. O que aconteceu com um candidato que acertou 30% das questões de cada prova? Ele está reprovado. Se vocês observarem, neste quesito aqui, eu não pedi para vocês pausarem, porque eu estou resolvendo para sanar as dúvidas que eventualmente existirem. O que aconteceu com um candidato que ao final obteve média 5? Ele também está reprovado. Por que, Beni, ele está reprovado? Porque a média tem que ser superior a 6 para ele ser classificado. Ele nem foi classificado. Agora vamos lá. Regina tirou 6 na prova de conhecimentos gerais, 6, e 8 na prova de conhecimentos específicos. Qual foi a sua média final? Vamos lá. Lembrando que essa daqui tinha peso 1 e essa daqui tinha peso 3. Vamos lá. Média aritmética ponderada vai ser assim. Nota dela: 6 vezes o peso, mais 8 vezes o peso, dividido por quanto? A soma dos pesos. Então vamos voltar aqui, olha aqui, soma dos pesos. Aqui também diz, ó, dividindo o resultado pela soma dos pesos. Então vamos dividir isso daqui. Quem são os pesos? 1 e 3. Na questão anterior eu mudei de cor, mas agora não. Então, 6 vezes 1 é 6, mais 8 vezes 3, 24, dividido por 4. Isso vai dar 30 dividido por 4, que é 15 dividido por 2, que é 7,5. É a média de Regina. Observem que ela fez 6 pontos na primeira e 8 na segunda. 8, 6, 14. Eu propositalmente trouxe essa outra questão aqui, que também observe. 5 com 9, 14 pontos. Mas será que a média vai ser igual? A gente precisa verificar. Vamos ver como é que vai ficar a média do Cláudio. E aí, Claudinho, será que você passaria? 5 vezes o peso 1, mais 9 vezes o peso 3, dividido pela soma dos pesos. 4. 5 vezes 1, 5. 9 vezes 3, 27, dividido por 4. 27 mais 5 vai dar 32.
dividido por 4 deu 8. Então Claudinho, ó, estaria melhor classificado do que Regina. Observe que ambos acertaram, a soma das notas deles era 14. Só que Cláudio acertou uma questão a mais na prova que tinha maior peso, pessoal. Então, a média não é exatamente igual. Eu acredito que deu para tirar algumas dúvidas aí entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Por favor, não se assustem com essas fórmulas, mas eu estou aqui mostrando de novo. O que é uma média aritmética simples? É a soma de todos os elementos que a gente está chamando de xi, que varia de 1 até o enésimo, e dividindo por aquela quantidade. E o que é a média aritmética ponderada? É o somatório dos produtos, observe, de cada valor pelo seu peso ou frequência, que é a repetição, dividido pela somatório do peso ou da frequência, que é a repetição. Beleza? Vamos ter atividades programadas aí, todo mundo atento para ver se estão compreendendo o assunto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!